Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Estão vivos? Acordados? Olha para quem está do seu lado e fala: você não vai dormir hoje à noite não. Mas pode falar para ele, mas também não é para dormir na pregação agora, para poder estar acordado essa vigília, né? Nós vamos fazer hoje uma vigília de Páscoa. Quem vai estar na vigília de Páscoa hoje à noite? Eita, coisa boa. Vamos fazer aquele profundo silêncio agora? Vamos fazer aquele silêncio? Se tem alguém conversando do teu lado, só faz assim para ela, ó. Esqueçam os celulares agora. Peguem a Bíblia de vocês. Vamos focar na Sagrada Escritura. Pode abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 27. E aí você já guarda Mateus, que nós vamos ficar nele por um tempo. Mateus 27, versículo de 57 a 66. Mateus 27, de 57 a 66. Você está pronto para ouvir a voz de Deus? Eu vou pregar agora sobre um trecho da Sagrada Escritura que eu tenho certeza que é pouco pregado. Vou pregar sobre a sepultura de Cristo. Nós estamos no Sábado Santo e justamente Jesus foi sepultado. Assim como nós somos, como o ser humano deve ser sepultado depois da sua morte dignamente, Cristo também passa pela sepultura, provando que de fato era um morto que estava ali. De fato, Jesus morreu. Não é mentira. Então aquilo que nós vimos na cruz não era um teatro de Cristo. Eu não vou morrer, eu vou fingir que eu vou morrer. Jesus não fingiu que morreu. Olha para quem está do seu lado e fala: Jesus não fingiu que morreu. Diga: Jesus morreu de verdade. Jesus deu a vida de verdade. Ok? E portanto, depois da sua morte, ele foi para um sepulcro. Os sepulcros daquela época eram grandes. Os sepulcros daquela época eram praticamente numa caverna, uma pedra muito grande para fechar aquele sepulcro. Claro que eu também não sei como que era o dos pobres, né? Tem o sepulcro, sempre tem o sepulcro dos ricos e tem o sepulcro dos pobres. Nós vamos ver, inclusive nós vamos ver isso, que Jesus fica hospedado no sepulcro de um rico. Então é por isso que o dele tem uma pedra grande. Vamos ver o que Jesus vai nos falar hoje ao coração a partir dessa palavra. A sepultura de Cristo. Vamos ler todo o relato que está em Mateus 27, de 57 a 66. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado, guarda esse nome, o nome do homem é José. Tem algum José aqui? Sempre tem, não é possível? Maria e José é o que mais tem. À tardinha, um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. O evangelho não é só para pobres, o evangelho também é para ricos.
Jesus nunca condenou quem tem dinheiro. Jesus nunca condenou o dinheiro. Jesus condenava o apego a dinheiro. Jesus condenava o amor a dinheiro. Jesus condenava o que entrou no coração de Judas. Porque olha que interessante, Jesus não era rico. Mas não precisa ser rico para se apegar a dinheiro. E Judas é a prova. E Judas é a prova. Judas se apega a pouca coisa. A 30 moedas de prata. Então agora nós vamos meditar um homem na Sagrada Escritura que era rico. Era alguém importante. Versículo 55, olha o que aconteceu. Foi procurar quem? Pilatos. Olha que interessante. Alguém que foi procurar Pilatos. E ele foi para quê? E pediu-lhe o corpo de Jesus. Veja, não estava nada programado. Os discípulos que deviam estar preocupados, onde é que nós vamos colocar ele? E agora? Não sei o que, eles estão tudo longe, correram tudo com medo. José de Arimateia pede o corpo de Jesus. Pilatos cedeu-lhe. José tomou o corpo e envolveu no lençol branco. Gente, olha o prazer que este homem teve. O corpo de Cristo foi dado para José de Arimateia. Eu nem tinha pensado nisso, mas assim como o padre na missa diz assim: eis o corpo de Cristo. E você recebe ou em sua boca ou em suas mãos o corpo de Cristo. A mesma coisa agora acontece com Pilatos, com José. José, eis o corpo de Cristo. Claro que eu não sei o que Pilatos falou, mas José recebe o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo estava bonitinho. O corpo de Cristo estava como? Muito sangue, esbofeteado, sujo. Devia estar uma chaga só. Não era aquele corpo que você via um machucadinho na bochecha, o outro você via não sei na onde, não. Era um machucado só. Ele, que José faz? Envolve ele num lençol branco. E o depositou num sepulcro novo. Vai pegando tudo isso. Eu vou meditar tudo aqui com vocês hoje. Que tinha mandado talhar para si na rocha. Então onde é que Cristo foi sepultado? Na rocha. Gente, eu não sei quem aqui já teve essa experiência. Eu já tive a graça de entrar algumas vezes dentro deste lugar que Cristo ficou. Vocês não têm noção. O sepulcro de Cristo existe até hoje. E você poder entrar lá dentro. Hoje em dia se celebra a missa dentro do sepulcro. A Igreja Católica celebra a missa todos os dias lá no sepulcro. Depois de colocar Jesus lá no sepulcro, o que aconteceu? Depois rolou uma grande pedra à entrada do sepulcro e foi-se embora. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá. Eu quero que as mulheres, tem mulher aqui hoje, sim ou não? Vocês não tem jeito, vocês ficam lá, ó. Os homens tudo com medo. Os homens fugiram tudo. E quem está lá? Vocês são guerreiras, vocês são guerreiras. Vocês não arredam o pé, vocês não arredam o pé.
A gente fala muito da força masculina, mas a mulher tem uma força que muitas vezes não é física, mas é uma força espiritual. E são vocês que sustentam muita coisa dentro da casa de vocês, dentro da família de vocês, dentro do casamento de vocês. Os homens correram tudo, ei homem, ei nós é fraco, ei, nós é mole, é mole. Tem homem aí do seu lado e fala, é mole. Está com medo. As mulheres ficaram lá. Versículo 61, leia aí o texto. Maria Madalena. Interessante que essa Maria Madalena é aquela mesma da qual saiu quantos demônios? 7 demônios. Ela, depois que encontrou Cristo e Cristo expulsou os demônios dela, ela nunca mais deixou Jesus. Assim deve ser a nossa vida. Depois que a gente encontra, a gente não pode largar mais. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas defronte o túmulo, chorando, velando, amando. Diga comigo, chorando, velando, amando. Quando alguém é muito especial para você, você fica lá no túmulo velando, não fica? No dia seguinte, e outra coisa, para pensar numa coisa aqui. Quantos anos Maria Madalena conviveu com Cristo? Se muito 3, se muito 3, talvez 2. Talvez 1, não sei. Tão pouco tempo, aquele homem foi capaz de marcar a vida de toda aquela gente. Porque quando você é intenso, quando você é de verdade, você não precisa de muito tempo para marcar a vida de alguém. No dia seguinte, versículo 62. No dia seguinte, isto é, o dia seguinte ao da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se todos juntos à casa de Pilatos. Aí essa raça foi lá para a casa de Pilatos, fazer protesto. E disseram-lhe, Senhor, nós nos lembramos de que aquele impostor, Jesus Cristo, aquele impostor, pergunta a vocês, Jesus Cristo é impostor? Impostor eram eles. Aquele impostor disse enquanto vivia, eles se recordavam e ficaram com medo agora. Olha isso, depois de, eu quero que vocês leiam rápido, alto aí. Depois de 3 dias ressuscitarei. Mas será que eles acreditavam nisso? É claro que não. Se até os discípulos não acreditaram, se até os discípulos tiveram dificuldade, ainda mais esses homens de coração fechado. Mas qual era o medo deles? Versículo 64. Ordena, pois, que seu sepulcro seja guardado até o 3º dia. É muito melhor mesmo que seja guardado. Bota a guarda lá. Bota a guarda lá para eles verem. Bota a guarda lá para eles serem as testemunhas do que vai acontecer. Os seus discípulos poderiam vir roubar o corpo e dizer ao povo, ressuscitou dos mortos, e esta última impostura seria pior que a primeira. Então qual é o medinho deles? Os apóstolos vão vir aqui, vão roubar e vão dizer que o homem ressuscitou. Então, para a gente evitar isso, coloca guardas. Para nós foi melhor, diga para mim comigo, para nós foi melhor ainda. Pode colocar quantas guardas quiser, porque Cristo vai ressuscitar. Porque se Ele falou, Ele não é homem para mentir,
Se Ele falou que vai ressuscitar no terceiro dia, Ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Respondeu Pilatos: tendes uma guarda, ide guardai-o como entendeis. E aí Pilatos ainda faz uma coisa boa: vão vocês guardar, vocês não têm guardas? Vão lá, é melhor até que sejam os seus guardas, olha lá, é bom que sejam os seus. Foram, pois, e asseguraram o sepulcro, selando a pedra. A pedra não era só pedra, ela era selada. Para abrir não era tão fácil. E colocando guardas. Então, asseguraram o sepulcro, selando a pedra e colocando guardas. Entendido até aqui, sim ou não? Agora, o que significa tudo que você leu? Prepare-se para desvelar a Sagrada Escritura agora, diante dos seus olhos. São João Crisóstomo. Este era José de Arimateia, que vinha ocultando o seu discipulado até então. Interessante, a gente não via falar de José de Arimateia. Por que nós só vemos até agora? Porque só agora ele teve coragem. Até porque ele era um homem importante. Então é como se ele viesse ocultando isso. Porque tem muita gente até hoje que tem medo de dizer que é cristão, tem medo de dizer que é católico. Então às vezes lá no seu trabalho ninguém sabe que você vai para uma igreja. José de Arimateia, ele ocultava até então que era discípulo. Agora, porém, ele se tornara muito ousado após a morte de Cristo. Diga comigo: antes, José de Arimateia se ocultava, talvez por medo, falta de coragem. Mas agora, ele é um homem de muita coragem. Era bem visível, membro do conselho e muito distinto. Era um homem importante, membro do conselho. Disso se vê que era um homem de coragem especial, pois expôs-se à morte, assumindo a inimizade de todos por seu afeto por Jesus. Aquele homem agora se expõe: eu não vou mais me esconder. E agora todo mundo que tem raiva de Cristo pode ficar com raiva dele, sim ou não? Todo mundo que matou Cristo agora pode ficar com raiva dele, não importa. Agora José de Arimateia não tem medo, ele não se oculta mais, ele não tem medo de causar inimizade com as pessoas. Aliás, eu quero que você entenda isso também. Eu e você não temos que ter medo de causar inimizade com o mundo. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro, disse Jesus. João capítulo 15, versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que odiou a mim primeiro. Ou seja, José de Arimateia não estava mais preocupado com o ódio do mundo. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: você não deve se preocupar com o ódio do mundo, porque você segue Jesus. Se você segue Jesus, ame Jesus, e deixe o mundo para lá, e deixe o mundo falar, e deixe o mundo espernear, e deixe o mundo te odiar. O importante é Cristo te amar, e você amar Jesus. Pronto, está ótimo, está ótimo, está ótimo, está ótimo. Ele não apenas ousou pedir o corpo, mas não desistiu até obtê-lo. Ele ficou enchendo o saco de Pilatos. Não foi só um pedido simples, ele pediu de verdade. Fez mais do que receber o corpo e sepultá-lo com esplendor, ele o depositou em seu próprio novo túmulo. Esse túmulo era para ele, era para a família dele, era para ele, e ele entrega um túmulo que ninguém tinha usado. Um túmulo novo para Cristo. E assim José
mostrou tanto o seu amor quanto a sua coragem. O que José mostrou? Amor e coragem. Quem ama tem coragem, porque diz a palavra que o amor lança fora todo medo. Esse amor Deus está esperando de mim, está esperando de você. No mundo de hoje, nós precisamos ter coragem para amar Jesus Cristo. Quem ama tem coragem de amá-lo. Isso não aconteceu aleatoriamente nem sem propósito. Aconteceu para que não pudesse haver suspeita sem fundamento de que outra pessoa ressuscitara em seu lugar. E para ficar claro, José era um homem respeitado, é no sepulcro dele. Por isso que não é no sepulcro de qualquer um que Cristo foi depositado, para que depois não viesse conversinha dizendo que ele ficou no sepulcro de qualquer um e armaram. Tudo foi pensado pelo céu, pela providência de Deus. Amém? São Jerônimo, José de Arimateia é mencionado como um homem rico. Não porque o escritor do Evangelho quisesse vangloriar-se de que muitos ricos e nobres eram discípulos de Jesus. Seguiu isso de Pilatos. Pois os pobres e obscuros não tinham direito nem de se aproximar de Pilatos. Você acha que um pobre ia conseguir se aproximar de Pilatos, sim ou não? Jesus vai usar de um rico, porque somente ele conseguiria a atenção de Pilatos, o representante do poder romano. Então Pilatos, um homem grande daquela época, não ouviria pobres. Deus então, pela providência, escolhe José de Arimateia, um homem rico que era um discípulo oculto até essa hora. Você está entendendo, sim ou não? Aqui eu quero falar uma palavrinha para os ricos, se é que tem rico neste lugar, ou em casa. Deus tinha uma missão especial para José. E Deus só podia, essa missão, só um rico foi capaz de conseguir. Existem algumas missões que Deus quer dar a vocês, que têm muitas posses. Existem coisas que vocês podem fazer que o pobre queria fazer, mas não tem condições. Ricos, deixa Deus falar com vocês e mostrar o que o seu poder de influência no mundo pode trazer de benefício para a fé e para a humanidade. José de Arimateia deixou-se usar por Deus. Use toda a sua riqueza para guardar a fé. Use toda a sua riqueza para guardar Deus, e não só para usufruir as coisas deste mundo. Amém? Ricos e pobres, sirvamos a Deus, cada um do seu jeito, com a capacidade que tem. Orígenes, ele o envolveu em um lençol limpo e o colocou em um túmulo novo. Diga comigo: lençol limpo, túmulo novo, onde ninguém ainda havia sido sepultado, preservando assim o corpo de Jesus para a sua ressurreição gloriosa. Mas penso que esse lençol tornou-se muito mais limpo a partir do momento que cobriu o rosto de Cristo. Se aquele lençol já era limpo, agora ficou mais, porque tocou o corpo de Cristo. Existe uma mulher na Bíblia que acreditou que se ela tocasse só na roupa de Cristo, ela ficaria curada, e ela foi. Imagina você poder tocar o corpo de Cristo, igual eu e você tocamos em todas as missas. Todas as missas. Pois o corpo de Jesus reteve a sua própria integridade, mas na morte, de tal modo que limpou tudo quanto tocou e renovou, até o novo sepulcro escavado na rocha. Tudo que Jesus toca se torna purificado.
a não ser corações muito fechados a Ele. São Jerônimo, podemos ver a partir do sentido espiritual das Escrituras, que o corpo do Senhor não deve ser envolto em ouro, nem em joias de seda, nem em joias e seda, mas em linho puro. Também pode significar que aquele que envolveu Jesus em linho limpo é quem acolheu com mente pura. Então esse linho puro, esse lençol branco, é porque quem o acolheu com mente limpa, com coração limpo. Seu corpo foi posto em um túmulo novo, para que não se imaginasse depois da ressurreição que outro corpo ali sepultado é que se levantara. O túmulo novo, porém, pode também significar o útero virginal da Virgem Maria. Era um útero que ninguém habitou, somente Cristo. A grande pedra foi posta na entrada do túmulo para mostrar que ele não poderia ser aberto sem o auxílio de diversas pessoas. Era impossível um homem sozinho sair de lá. Era impossível. Você está entendendo, sim ou não? Mateus 27. Aliás, antes, deixa em Mateus e vamos já para Romanos. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Versículo de 4 a 5. Orígenes diz: dizemos, pois, que aquele que disse, e agora leia Romanos, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte, pelo batismo, para que como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Somos feitos o mesmo ser com Ele, uma morte semelhante à sua, seremos igualmente por uma comum ressurreição. Eu quero ler esse texto também no final da minha pregação. É o mesmo que agora é sepultado depois de Cristo e com Cristo no novo túmulo espiritual aberto na rocha. Além disso, todos os que são sepultados com Cristo no batismo, para que também ressuscitem com Ele do novo túmulo, pertencem ao primogênito dentre os mortos, que tem a primazia em todas as coisas. José não rolou várias pedras diante da entrada do túmulo, mas uma só grande pedra. Essa pedra era maior que o poder dos que espreitavam, mas não maior do que o poder dos anjos que desceram do céu, removeram a pedra e sentaram-se sobre ela. Essa pedra poderia ser grande, pesada e precisaria de muitos homens, mas para os anjos foi fácil. Os anjos rolaram aquela pedra e ainda sentaram em cima dela. Pois todas as coisas que cercam o corpo de Jesus são por isso mesmas limpas e novas, e não apenas grandes, mas grandíssimas. Agora vá na sua Bíblia, em Mateus capítulo 27, versículo 61. Mateus 27, 61. Leia comigo. Maria Madalena e a outra Maria ficaram lá, sentadas de frente do túmulo. São João Crisóstomo diz: para que propósito as duas Maria ficaram do lado do sepulcro? Pergunta para o Frei, qual é o propósito das duas mulheres na entrada do sepulcro? Essas mulheres ainda não conheciam plenamente a sua grandeza. Haviam trazido ungüentos, aguardavam junto ao túmulo para que, caso a loucura das autoridades se aplacasse, pudessem ir cuidar do seu corpo. O que elas queriam? Se der e eles abrirem
a gente quer embalsamar o corpo de Cristo, passar óleos, aromas. A gente quer cuidar do corpo dele. Elas são ousadas. Elas estão lá para isso. Mulheres, vocês têm esse carinho especial. Cuidar das coisas do Senhor. Vedes a coragem dessas mulheres. Essas mulheres são corajosas, sim ou não? Vede quão profundo é o afeto delas. Vedes a sua generosidade para prover. Vedes a sua nobreza de ânimo até a morte. Nós homens, imitemos essas mulheres. Tem homem aqui? Levanta a mão os homens, sem medo aí. Nós homens, imitemos essas mulheres, diz São João Crisóstomo. Aplauda essas mulheres. Porque o que essas mulheres ensinam, segundo São João Crisóstomo? Que em tempos de provação não se abandona Jesus. Em tempos de provação não se abandona Jesus, como muitos fizeram. Homens. Não dá, homem, para seguir Jesus. E a primeira dificuldade. Ah, hoje não vou dar para missa não, amor. Por quê? Marcar o futebol bem hoje, amor. Pois você deixa esse futebol, seu homem, e vai cumprir seu compromisso com Cristo, que é mais importante. Ou marque em outro horário. Nós homens, imitemos as mulheres. Elas arriscaram a vida por ele mesmo, quando ele estava morto, assim como gastaram tudo para ele quando vivo. Essas mulheres não largavam do pé de Jesus quando ele estava vivo, e não largaram do pé de Jesus quando ele estava morto. Isso nos ensina que a gente não larga do pé de Jesus por nada e para nada. Amém? Pegue tua mão direita e diga: eu não vou largar os pés de Jesus por nada. Amém. Dá um Mi maior. E aí você já vai pular. Não vou mais tirar os meus olhos de ti. Elas estavam assim. Vou me apaixonar outra vez. Que o meu viver, Senhor, que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar. Nada mais vai ocupar meu coração. Elas estavam assim, apaixonadas. Nada vai tirar os meus olhos de ti mais. Maria Madalena, não vou olhar mais para demônio nenhum. Só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Amém? Quero que sejas o
meus olhos de ti. Vou me apaixonar. Outra vez. Dá para ser melhor que isso. Vai, que o meu viver. Que o meu viver, Senhor, seja para te agradar. Nada mais vai ocupar. Meu coração. Coloca a mão no seu coração. Eu tenho recebido muitos testemunhos dessa quaresma. Muitos que alegram meu coração de verdade. Principalmente os de conversão. No tempo que eu estou aqui, eu já ouvi vários. Mas hoje uma pessoa me disse o que eu queria que acontecesse no coração de todos. Ela me agradeceu dizendo assim: eu quero agradecer. É uma pessoa de igreja. Mas ela disse: eu quero te agradecer porque esses 40 dias me fizeram amar mais Jesus do que antes. Amar mais. E é por isso que a gente faz essa quaresma. Para os que não amam, comecem a amar. E para os que já amam, que amem mais. Amém? Eu não sei de que lado você estava, se dos que não amavam ou dos que já amavam. Mas de uma coisa certa, eu passei a amar mais Jesus do que antes. Eu estou falando de mim agora. Eu amo mais Jesus do que quando essa quaresma começou. Eu vou te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou te buscar, Senhor, com determinação. Com determinação. Quem quer mais de Deus? Vai! Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Ele é o que é seu. Quem quer mais de Deus? Quem quer mais de Deus? Vai, canta. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Para um pouquinho, para um pouquinho. Nós vamos cantar mais uma vez essa parte. José de Arimateia era o quê? Rico. O que um homem rico quer fazer com um homem morto? Ele percebeu que a sua maior riqueza era Cristo. A maior riqueza dele não estava nos bancos da época. A maior riqueza dele estava dentro de um sepulcro. Cristo. E agora nesse refrão, a gente vai cantar assim, ó. Mais que a vida, eu preciso de ti. Mais que o ar que eu respiro, eu preciso de ti. E mais que as riquezas. José de Arimateia cantaria essa música. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais de ti. Eu preciso mais. Eu preciso mais de ti. Meu Deus. Explode canção nova. Eu preciso mais. Eu preciso mais. Eu preciso mais.
As mulheres, Maria Madalena e Maria, elas sentaram na frente do túmulo, esperando se alguém abriria para elas cuidarem do corpo de Cristo. Senta aí no seu banquinho. E com certeza elas ficavam assim: de ti preciso, mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu. Só o tecladinho. Você fica imaginando isso? Você consegue imaginar? Fica imaginando que você está diante do túmulo agora. E elas ficaram ali amando Jesus, velando Jesus. E elas se perguntavam: mas como é que a gente vai viver sem o Senhor? De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, Só as mulheres, de ti preciso, de ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu. Vocês representaram Maria Madalena e Maria, e nós diante do túmulo os homens representando José e Nicodemos. De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, Pensa agora, quantas vezes você deixou Jesus por causa de um passeio? Sabe quantas pessoas hoje, católicas, cristãs, católicas, deixaram esse feriado para ir descansar, curtir? E não é errado descansar, e não é errado curtir, se é um curtimento bom, saudável. Mas onde Cristo espera hoje os católicos? Na vivência da Semana Santa, na Santa Missa, na missa mais importante do ano. Quantos estarão perdidos nas suas riquezas mundanas, supérfluas, passageiras? E garanto a vocês se desgastaram para buscar Deus. Não só vocês que estão aqui, mas eu digo no mundo todo tem cristãos que se desgastaram essa semana, dormiram pouco, fizeram jejum e aquela coisa, meu Deus, um feriado assim, rezando, jejum, procissão, madrugada. Vocês estarão mais descansados do que aqueles que descansaram sem Cristo. Porque eles perceberão que a alma deles voltou pesada, porque não adianta descansar o corpo se não descansar a alma. E você está um trapo, 40 dias acordando numa madrugada. Fisicamente, eu, Frei Gil, estou um trapo, mas a minha alma está mais viva do que nunca. A tua alma está mais viva do que nunca. Agora a gente vai levantando e cantando. Eu preciso mais, vai. Eu preciso mais.
canção nova. Deus abençoe você.